Muito bem. Jesus é o novo Cordeiro. A primeira novidade da Páscoa é o novo Cordeiro. Deus preparou um novo Cordeiro. Um Cordeiro que seria sacrificado apenas uma vez para que o nosso pecado fosse perdoado. Durante o Antigo Testamento, muitos cordeiros foram sacrificados. E aqueles pecados eram cobertos pelo sangue do cordeiro. Coberto quer dizer, só cobriu, não apagou, né? Quando a gente faz um erro lá, que você está escrevendo de caneta, aí não tem o branquinho, aí você passa branquinho, não passa? O branquinho cobre o erro que você fez, não cobre? Mas o erro continua lá, escondidinho debaixo do branquinho. Era assim também o sangue do cordeiro, desse animal, do animalzinho. Mas o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele veio para tirar todo o pecado e não mais para cobrir. Esse é a verdade, a primeira novidade da Páscoa, das 7 coisas novas da Páscoa. Então, qual é a primeira verdade? A primeira verdade? Muito bem. Jesus foi crucificado pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Pecado? Mas o que é pecado? Pecado, o Samuel falou aqui que pecado é alguma coisa que a gente faz de errado, certo? Mas errado para quem? Para Deus, né? Então, pecado é tudo que nós fazemos que não agrada a Deus. E o que nós podemos fazer que não agrada a Deus? Tudo que a gente pensa que não agrada a Deus é pecado. Tudo que a gente ouve que não agrada a Deus é pecado. Tudo que a gente fala que não agrada a Deus é pecado. Tudo que a gente sente que não agrada a Deus é pecado. Tudo que a gente faz que não agrada a Deus é pecado. Então agora eu quero que alguém me dê um exemplo de pecado. Exemplo de pecado. Falar palavrão. Falar palavrão é algo que a gente fala que não agrada a Deus. Mentir. Mentir também é uma coisa que a gente fala que não agrada a Deus. Fala bem alto. Falar palavrão, já falou, né? Que não agrada a Deus. Desobedecer os pais. Desobedecer os pais é algo que a gente faz que não agrada a Deus. Bater no coleguinha. Bater no coleguinha, a gente faz que não agrada a Deus. Xingar. Xingar, dizer palavrão, falar que não gosta da pessoa, entristecer a pessoa. Malvado. Ser malvado, né? Fazer coisas más, ruins para as pessoas. Falar palavrão. Falar palavrão. A mensagem aí, hein, gente? Falar palavrão saiu muitas vezes. Sinal que o palavrão, né? Cantar música que não é de Deus. Cantar música que não é de Deus. Isso mesmo. Também não agrada a Deus. A nossa boca foi feita para louvar ao Senhor. Então, olha, só mais uma aqui, né? Senão a gente só vai ficar no pecado. E cantar funk. Ela já foi direto ao ponto. Cantar funk não agrada a Deus, não agrada os nossos ouvidos, né? Porque a nossa boca foi feita para louvar ao Senhor. Então, tô sabendo, tô entendendo que vocês estão sabendo que é pecado, né? Agora nós vamos descobrir como que o nosso pecado pode ser perdoado. Através do sangue de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira o pecado do nosso coração, tira o pecado da nossa vida, tira o pecado, né? Então esse é o Cordeiro de Deus. E Jesus morreu, não morreu? E sabe em que época que Jesus morreu? Que época? Na Páscoa, isso mesmo. Na sexta-feira de Páscoa, Jesus morreu. Por isso que a gente fala que é sexta-feira santa, né? É a sexta-feira da tristeza, todo mundo fica triste. Você fica triste na sexta-feira santa? Sim.
Eu não. Sabe por que não? Espera aí que eu vou te contar. Então Jesus morreu na sexta-feira. E todo mundo que morre precisa de um túmulo. E vocês sabiam que o túmulo de Jesus foi novo? Era novinho? Ninguém ainda tinha sido enterrado naquele túmulo? Antigamente os túmulos eram cavados nas pedras, na rocha, né? Era uma rocha, uma pedra grande, cavava-se uma gruta daquela rocha e colocava uma pedra na frente. Aqui, ó, tá vendo uma rocha? Cavaram, né? Fizeram uma obra ali, um artesanato, né? E a pedra ficava na frente. José, da cidade de Arimateia, era um homem muito rico e seguidor secreto de Jesus. Ele tinha medo das pessoas saberem que ele era amigo de Jesus. Mas quando ele soube que Jesus morreu, ele largou tudo isso, toda essa vergonha e falou: não, eu não posso deixar Jesus ser largado em qualquer lugar. Eu tenho um túmulo novinho e eu vou colocar Jesus nele. E aí ele foi lá em Pilatos e pediu: Pilatos, por favor, me dá o corpo de Jesus para que eu possa sepultá-lo. E Pilatos não viu mal nenhum nisso e deixou que José de Arimateia levasse o corpo de Jesus. José de Arimateia comprou tecidos novos, enrolou o corpo de Jesus, colocou perfumes no corpo de Jesus, porque era o costume assim naquela época. Enrolou Jesus nesses lençóis e colocou lá dentro do túmulo. Colocou a pedra na frente e era sexta-feira. E sabe o que acontecia na sexta-feira? Estava terminando a sexta-feira. Sabe o que acontecia para aquele povo de Israel? Eles não podiam fazer absolutamente nada no sábado. É o costume deles até hoje. Eles não varrem a casa. A comida para comer tem que ser feita na sexta-feira, porque no sábado não pode fazer comida. Então, não fazem nada. Eles só se levantam, sem fazer muito esforço. Não pode subir escada também. Não pode subir escada, né? Tudo. Não pode fazer nada, né? Então, naquele dia, depois da morte de Jesus, ninguém ia poder visitar Jesus no túmulo, ninguém ia poder fazer nada, nem se terminasse a sexta-feira e o corpo de Jesus estivesse na cruz, o corpo ia ficar lá na cruz. Mas Deus já sabia de tudo isso, ele morreu antes de terminar o dia, coisa que era muito difícil para aquela época, foi tirado da cruz e colocado no túmulo. E aí passou o sábado, ninguém foi lá. No domingo cedinho, bem cedinho, de madrugada, 3 mulheres foram visitar Jesus. As 3 Marias. Maria Madalena, Maria mãe de Jesus e uma outra Maria. Elas foram visitar o corpo de Jesus. Olha, José de Arimateia deu o melhor que ele tinha naquele momento. Um túmulo novo. Nós também devemos dar o melhor que nós temos para Jesus. Tudo que nós temos de melhor a gente tem que dar para Jesus. As mulheres levaram os melhores perfumes que elas tinham para colocar no corpo de Jesus. Lembre-se, nós devemos dar o nosso melhor para Jesus. E lá naquele túmulo, quando elas chegaram, no caminho, elas foram pensando assim: nossa, nós estamos só nós 3, chegar lá, quem é que vai tirar a pedra do túmulo? Que é tão pesada. Mas elas foram: ai, não quero saber, talvez tenha um guarda lá que vai tirar para mim. E aí elas foram conversando. Quando chegaram lá, elas levaram um susto. O que aconteceu? Jesus não estava mais naquele túmulo. E sabe quem deu a notícia para elas? Isso, um anjo apareceu e falou assim: o que vocês estão fazendo aqui? Ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. Glória a Deus, Jesus ressuscitou. Ele não está mais naquele túmulo. E esse túmulo novo, ele foi o melhor que José de Arimateia deu para Jesus. Mas a nova verdade é o quê? Jesus ressuscitou. Essa é uma nova verdade.